Bem, o New York Times está perdido. O New York Times ainda é de longe o maior jornal da América e um dos maiores jornais do mundo. Mas esta noite, o New York Times está perdido. O New York Times não tem ideia de como cobrir a loucura de Donald Trump. E assim, o New York Times ignora isso. Assim como a loucura do rei George III teve que ser ignorada pelo London Times em 1789, a imprensa de Washington está perdida junto com o New York Times. Não há ninguém trabalhando no New York Times hoje à noite que, quando editava os jornais do colégio e sonhava em um dia trabalhar no New York Times, imaginasse que teria que cobrir um presidente dos Estados Unidos que usa as ferramentas oficiais de comunicação da Casa Branca nas redes sociais. Comunicação governamental paga pelos contribuintes para postar vídeos falsos do primeiro líder negro da minoria na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos e do primeiro líder judeu da minoria no Senado dos Estados Unidos quando eles trabalhavam nos jornais do colégio. Eles não tinham ideia de que haveria um presidente dos Estados Unidos que publicaria vídeos em uma conta de mídia social operada pelo governo que colocaria palavras falsas na boca de Chuck Schumer, que a IA faz soar exatamente como Chuck Schumer. E essa linguagem falsa nesse vídeo estaria cheia de palavrões ao estilo Donald Trump, linguagem que Chuck Schumer nunca usaria em público, mas linguagem com a qual o atual presidente dos Estados Unidos chocou o mundo repetidamente. Donald Trump é o primeiro presidente dos Estados Unidos que foi ouvido publicamente e deliberadamente usando palavrões repetidamente, palavras que eu poderia usar, mas não vou usar neste programa porque, como todo adulto deve saber, há lugares onde palavrões não são apropriados. Ninguém ensinou isso a Donald Trump. Quem vai se dar o trabalho de parar para falar sobre o uso de palavrões por Donald Trump quando ele está enviando tropas para cidades americanas? Que ele mente sobre ser uma zona de guerra. Concordo que é um item muito pequeno nas transgressões diárias de Donald Trump, mas lembre-se, nunca se esqueça de que a mídia americana concorda quase unanimemente que Hillary Clinton perdeu a campanha presidencial porque usou a palavra deplorável uma vez para descrever alguns eleitores de Trump, alguns dos quais se mostraram dispostos a se comportar de forma deplorável e violenta por Donald Trump em 6 de janeiro, quando se tornaram as únicas pessoas na história americana a atacar a capital dos Estados Unidos em nome de seu candidato à presidência. Tem gente trabalhando no New York Times hoje que vai insistir que o uso da palavra deplorável por Hillary Clinton foi, por si só, deplorável. Essas mesmas pessoas não têm nada a dizer sobre o uso da linguagem por Donald Trump, absolutamente nada. Essas pessoas acreditavam que não é possível ser eleito presidente neste país se você usar a palavra deplorável para descrever qualquer eleitor nos Estados Unidos. Donald Trump nos chama de vermes. Donald Trump foi eleito presidente chamando os eleitores americanos de vermes se eles não votassem nele. A palavra de Hitler, vermes. Donald Trump agora está usando um som falso de iaia de Chuck Schumer, dizendo que todos os democratas são um monte de merda. E claro, ele não usa a palavra merda. Eu apenas limpei isso. Mas todos os democratas, todos aqueles especialistas sábios que vêm dizendo há anos que Hillary Clinton não poderia ser eleita neste país se usasse uma palavra como deplorável em uma campanha política referindo-se aos eleitores do outro lado, só podem fazer esse argumento agora, ignorando completamente tudo o que Donald Trump disse publicamente sobre os eleitores que não votam nele. Tudo o que ele disse quando Hillary Clinton usou a palavra deplorável foi em uma arrecadação de fundos privada. Ela não pretendia que isso fosse ouvido fora daquela sala. Claro, ela estava muito relaxada naquela arrecadação de fundos. Não é o tipo de coisa que ela diria publicamente. Mas Donald Trump diz deliberada e claramente aos microfones, para que todo mundo ouça, que todos os democratas são lunáticos. Essa é a palavra dele. Lunáticos. Donald Trump acha que 75 milhões de americanos são lunáticos por votarem em Kamala Harris. Donald Trump disse as coisas mais horríveis sobre os eleitores americanos que qualquer político americano já disse, e Donald Trump acabou ganhando o colégio eleitoral depois de dizer essas coisas.
E o New York Times simplesmente não sabe como lidar com o que Donald Trump diz e faz. Eu também não sei como lidar com isso. Eu tento me orientar na lama de Trump todos os dias. Não sei com certeza o que ignorar ou o que não ignorar, mas sei que tenho que pensar sobre isso. Tenho que pensar nisso o tempo todo. Tenho que pensar nisso todos os dias. Tenho que encarar tudo isso. E tenho que decidir quais aspectos do veneno de Trump devemos examinar nesta hora que temos neste programa. Esta noite, o New York Times e a imprensa de Washington estão se afogando na desviante e perversa atitude de Donald Trump e sua Casa Branca. Todos que trabalham na Casa Branca apoiam esse uso profundamente perverso das redes sociais operadas pelo governo para espalhar veneno e o que é claramente loucura pura da mente sombria de Donald Trump. E a imprensa da Casa Branca simplesmente se afogou nisso. Eles estão perdidos nisso. Eles internalizaram isso. Eles aceitaram isso totalmente. É isso que o New York Times e a mídia de Washington têm feito até agora nesta semana. Eles aceitaram isso a tal ponto que, quando o New York Times escreveu seu grande editorial sobre a paralisação do governo, tudo o que queria dizer sobre isso, intitulado Os Verdadeiros Riscos da Paralisação, não mencionou o que Donald Trump fez em vez de negociar uma saída para a paralisação. Eles não mencionaram o que ele fez nas redes sociais. Colocar um sombreiro na cabeça de Hack Jeff. Colocar palavras falsas na boca de Chuck Schumer. Palavras profanas, horríveis e estúpidas de Trump. Eles nem mesmo mencionaram isso. O que realmente está em jogo no fechamento do governo é a insanidade versus a sanidade. E a imprensa não sabe como lidar com isso. O New York Times se recusa a enfrentar e identificar a insanidade. Se recusa até mesmo a descrevê-la. O editorial do Times sobre a paralisação é muito bem fundamentado, claro e sólido do começo ao fim. Ele diz o que os dois partidos estão discutindo é se os americanos devem ter acesso a cuidados de saúde acessíveis. O presidente Trump está tentando privar milhões de americanos de seu seguro-saúde e os democratas do Senado se recusam a aceitar isso. Essa é uma apresentação clara do que está em jogo no shutdown antes da explosão da insanidade pública de Trump. O editorial termina com o estilo clássico que todos que trabalham no New York Times dominaram nos jornais do ensino médio. E parece algo do século XX. Parece algo de muito antes da existência da loucura de Trump em nosso governo. Parece algo que você poderia ter escrito sobre Bill Clinton na Casa Branca e Anne Gingrich como presidente da Câmara. Diz que cabe ao presidente e ao Congresso reabrir o governo o mais rápido possível e se comprometer a impedir que os americanos tenham que pagar muito caro pelo seguro-saúde no ano que vem. A única maneira de avançar é negociar um acordo. É hora de começar a conversar. 00 nan. Quão perdido é isso? Em que século eles estão? Em que mundo de fantasia eles vivem para poderem escrever essas frases? Eles poderiam ter escrito essa frase em qualquer editorial sobre qualquer paralisação do governo durante qualquer outra presidência. Mas quando você lê isso agora, percebe o quanto o Times está perdido. É hora de começar a conversar com um cara que se recusa a falar com você e só posta vídeos nas redes sociais mentindo sobre você e ridicularizando você. Converse com ele. Ninguém na história do governo dos Estados Unidos da América jamais teve que conversar com uma pessoa tão louca sobre qualquer coisa. E o momento diz que é hora de começar a conversar. O editorial inteiro não encontra espaço para fazer uma única referência à loucura de Donald Trump como um fator na paralisação do governo ou na saída da paralisação do governo. E aqui, eu acho, está a referência às postagens insanas de Donald Trump nas redes sociais. Citação: ele misturou explosões bombásticas nas redes sociais e ameaças de demitir milhares de funcionários federais se os democratas não votassem a favor de seu plano para manter o governo aberto. Explosões bombásticas nas redes sociais. É isso que elas são. Que educado. Não são bombásticas. São insanas.
A congressista democrata Marlene Dean abordou o presidente republicano da Câmara para falar sobre a loucura de Trump e ele pareceu concordar com um aceno de cabeça que Donald Trump não está bem. O presidente está perturbado. Ele não está bem. O que vocês do seu lado também estão. Eu não controlo. Ele poderia ter dito que não, que o presidente não está mal. Talvez ele quisesse dizer isso, mas não disse. Foi dado como certo na conversa. Ele concorda quando ouve que o presidente está mal e sua resposta, enquanto concorda, é que muitas pessoas do seu lado também estão. A palavra lá indica semelhança com o que acabou de ser dito, ou seja, semelhança com Trump. A linguagem simples disso é que o orador, na verdade, concorda que Trump não está bem e simplesmente diz que outras pessoas também não estão bem. Essa é a defesa do orador de que Trump não está bem. Ele não é o único. Claro que é. Mas tudo bem, o presidente republicano da Câmara deve estar chocado com o que Donald Trump fez nas redes sociais. Sabemos que ele está chocado, mas como todos os republicanos em Washington, ele processa o choque instantaneamente e sabe que nunca ousará dizer publicamente uma palavra negativa sobre isso porque passa cada momento de trabalho de sua vida como um covarde. Ele fez, na verdade, um juramento de covardia a Donald Trump. Ele não é o presidente da Câmara, ele é o porta-voz de Trump na Câmara. Agora, se eu estivesse dirigindo o New York Times, o que sou incompetente para fazer, não conseguiria. Não sei se conseguiria lidar com essa situação melhor do que eles. Realmente não sei. Em vez disso, tenho apenas 1 hora de televisão onde posso dizer o que quiser. Essa é uma responsabilidade muito mais fácil do que editar o New York Times. E nunca presumi que poderia fazer um trabalho melhor do que o New York Times. Nunca presumi que poderia fazer um trabalho melhor do que qualquer um que está no Batoyinka Stadium lá fora e que é eliminado. Portanto, não é com algum senso de superioridade que acho que o New York Times foi eliminado diante da loucura de Donald Trump esta semana, que atingiu novos extremos que nunca vimos antes, mesmo vindo de Donald Trump. Os funcionários da Casa Branca, que convivem de perto com a insanidade de Donald Trump, obviamente decidiram que ela não pode ser defendida e que a única coisa a fazer é fingir que não há nada de louco nisso. Foi isso que o fiel vice-presidente de Donald Trump tentou fazer ontem. E agora a Casa Branca diz que vai continuar a publicar esse vídeo às custas do governo nas comunicações oficiais da Casa Branca e tornar o sombreiro cada vez maior. É isso que as crianças da Casa Branca vão fazer. Este é o primeiro presidente e a primeira Casa Branca que decidiu, como J.D. Vance fez ontem, que um shutdown é engraçado. Eles decidiram que é engraçado. J.D. Vance acha que a paralisação e sua oportunidade para piadas e aquela coisa do sombreiro são engraçadas. Ele não explicou o que há de engraçado nisso. Antes da existência da Casa Branca de Trump, sempre que ocorria o desastre de uma paralisação, todos na Casa Branca levavam a situação muito a sério. Eles não precisavam reprimir piadas. Eles não faziam piadas sobre isso, independentemente de quem fosse o presidente. E assim, a crise da loucura pública da Casa Branca desta semana é agravada pela crise do New York Times e da imprensa de Washington, que encaram tudo isso como algo normal. Eles internalizaram a loucura de Trump em sua cobertura. Eles perderam a capacidade de reagir a isso. Mas sua indignação será totalmente reavivada se um candidato democrata à presidência ou um presidente democrata disser algo negativo sobre qualquer tipo de eleitor americano em qualquer lugar. O mecanismo de indignação da imprensa de Washington está adormecido esta noite, mas estará totalmente operacional novamente assim que tiverem um democrata para atacar. Isso não é uma declaração partidária da minha parte. É simplesmente um fato observável. Todos vocês viram isso. Todos nós vimos isso. Eles não podem fingir que isso não é verdade. Todos nós os vimos gritar incessantemente com Karen Jean-Pierre, secretária de imprensa de Joe Biden. Todos nós os vimos gritar diretamente na cara de Joe Biden ao fazer perguntas. E todos nós vemos que eles nunca ousariam fazer algo assim na Casa Branca de Trump. Eles nunca mais poderão negar que realmente tem um padrão duplo
E o padrão duplo da cobertura favorece a loucura de Trump. Aceita a loucura de Trump. E se um presidente democrata erra uma palavra em uma frase, ele não tem chance de corrigir. Ele é imediatamente julgado como sendo muito velho para o cargo. O padrão duplo existe e vai continuar funcionando nos próximos 3 anos de cobertura da Casa Branca. Eles estão perdidos. Só podemos esperar que eles encontrem o caminho. A mentalidade financeira solidária é um conceito que vai além do simples gerenciamento das finanças pessoais. Trata-se de um entendimento profundo sobre como nossas decisões financeiras afetam não apenas a nossa vida, mas também a vida das pessoas ao nosso redor. Para cultivar essa mentalidade, é essencial perceber que somos parte de uma comunidade maior, onde cada ação tem repercussões que vão além do individual. Isso significa levar em consideração o impacto social de nossas escolhas financeiras, como onde gastamos, como economizamos e que tipos de investimentos fazemos. Uma mentalidade solidária encoraja a colaboração, a empatia e a responsabilidade compartilhada em relação ao uso de recursos. Isso nos leva a refletir sobre a nossa própria posição financeira e a maneira como podemos contribuir para o bem-estar coletivo. Ao começarmos a adotar uma abordagem mais consciente em relação ao dinheiro, somos levados a analisar não somente o que estamos ganhando, mas também como estamos investindo nosso tempo e recursos em prol de causas que beneficiam a todos. Esse entendimento pode ser também traduzido em ações práticas, como o apoio a negócios locais, a compra de produtos que promovem a sustentabilidade e a escolha de instituições financeiras que priorizam a ética e a responsabilidade social. A educação financeira desempenha um papel fundamental aqui, pois nos capacita a tomar decisões mais informadas e que consideram o bem-estar da comunidade. Para entender a mentalidade financeira solidária, precisamos também discutir o conceito de solidariedade econômica. Isso envolve a prática de ações que visam a justiça social e a redução das desigualdades. O compartilhamento de conhecimentos sobre finanças, a promoção de microcréditos e o apoio a cooperativas são exemplos de como podemos implementar essa solidariedade em nossa vida cotidiana. A prática da solidariedade econômica mostra que é possível gerar riqueza de maneira colaborativa, onde o sucesso de um indivíduo se transforma no sucesso de todos. Um aspecto importante que merece destaque é a importância da transparência nas finanças. Quando compartilhamos informações sobre como gerenciamos nosso dinheiro, ajudamos a desmistificar questões financeiras e a reduzir o estigma que muitas pessoas sentem em relação às suas dificuldades. Essa transparência é crucial, pois fomenta o diálogo, a troca de experiências e o apoio mútuo. Também é essencial que incentivemos a educação financeira nas diversas esferas da sociedade, principalmente entre os jovens. As habilidades financeiras devem ser ensinadas desde cedo, de forma que possam praticar a mentalidade solidária ao longo de suas vidas, promover a discussão sobre como gerenciar o dinheiro, economizar e investir de forma consciente é cultivar uma nova geração que irá priorizar não apenas seus próprios interesses, mas também os interesses da comunidade em que vivem. Ao finalmente internalizarmos a mentalidade financeira solidária, nos tornamos agentes de mudança, prontos para transformar a maneira como vemos e lidamos com o dinheiro. Essa mudança de perspectiva não só melhora nossas vidas financeiras, mas também contribui para a construção de um futuro mais justo e equitativo para todos. O planejamento financeiro é uma ferramenta fundamental para a construção de uma vida financeira saudável e equilibrada. Ele proporciona uma visão clara da sua situação atual, permitindo identificar receitas, despesas e, principalmente, as suas metas financeiras. Sem um planejamento adequado, é muito fácil cair na armadilha do consumismo, onde os gastos ultrapassam a capacidade de geração de renda, resultando em dívidas que podem se tornar incontroláveis. Ao planejar, você consegue organizar suas finanças de forma a garantir que suas necessidades básicas sejam atendidas, permitindo também que você tenha um olhar mais atento sobre como investir seu dinheiro e transformar sonhos em realidades. Além disso, o planejamento financeiro ajuda a desenvolver uma consciência mais crítica sobre os hábitos de consumo.
Ao entender melhor onde está investindo o seu dinheiro, você pode reconhecer quais gastos são realmente necessários e quais são desnecessários. Com isso, se torna mais fácil eliminar desperdícios e direcionar recursos para áreas que realmente trazem valor e felicidade, como experiências e investimentos em aprendizado, por exemplo. Outro ponto importante é que o planejamento financeiro oferece segurança. Saber que você possui uma reserva de emergência ou que está investindo para o futuro traz tranquilidade e reduz a ansiedade em relação a imprevistos. Ficar preparado para situações inesperadas, como a perda de emprego ou um problema de saúde, é uma proposta cada vez mais necessária no mundo atual e o planejamento financeiro se torna o pilar para alcançar essa proteção. Um bom planejamento também permite melhor gerenciamento do crédito. Muitas vezes, o uso inadequado de cartões de crédito e empréstimos resulta em uma espiral de dívidas. Com um planejamento adequado, você consegue traçar um perfil claro de quanto pode gastar e quais são os limites seguros a serem respeitados, evitando assim surpresas desagradáveis no final do mês. Além disso, o planejamento financeiro não envolve apenas a gestão de dinheiro, mas também a definição de objetivos de vida e o impacto que suas finanças podem ter na sociedade. Ao adotar uma mentalidade solidária, você pode integrar em seu planejamento a prática de ajudar o próximo, seja através de doações, investimentos em projetos sociais ou até mesmo na escolha de empresas que compartilham de valores éticos. Isso significa que o planejamento financeiro pode ser alinhado com seus princípios morais e a sua visão de mundo, promovendo um impacto positivo não apenas na sua vida, mas também na vida de outros. Por fim, o planejamento financeiro é um processo contínuo. Não é uma tarefa que se faz uma vez e se esquece. O cenário financeiro e as condições de vida mudam constantemente. E é preciso revisar e ajustar o planejamento periodicamente. Dessa forma, você se adapta melhor às novas condições e continua rumo ao alcance das suas metas. Em suma, a importância do planejamento financeiro é inegável. Ele é uma ferramenta indispensável para a construção de uma vida mais equilibrada, proporcionando segurança, consciência crítica e uma identidade financeira que respalda seus valores e objetivos de vida. Para alcançar a tão sonhada liberdade financeira e construir uma mentalidade solidária, é vital estabelecer objetivos claros e definidos. Esse processo começa com uma reflexão sincera sobre o que realmente desejamos conquistar em termos financeiros. Seja comprar casa própria, viajar, investir em educação ou garantir uma aposentadoria confortável, saber o que queremos nos dá direção e motivação para economizar de forma eficiente. A economia com propósito se torna mais significativa quando está alinhada a um objetivo pessoal que ressoa com nossos valores e aspirações. Para isso, é importante separar as metas de curto e longo prazo. As de curto prazo podem incluir quitar dívidas ou fazer uma viagem, enquanto as de longo prazo podem ser a compra de um imóvel ou a formação de um patrimônio. Ao ter clareza sobre essas diferenças, podemos planejar melhor nossos esforços e alocação de recursos. O que muitos não percebem é que, sem um destino claro, ficamos à deriva em nossas finanças. Isso pode levar a gastos desnecessários e a uma sensação de frustração ao perceber que não estamos avançando rumo ao que realmente queremos. É aqui que entra a importância de definir metas EMART específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Por exemplo, em vez de simplesmente dizer que queremos economizar dinheiro, podemos especificar que queremos economizar 1.000 € para uma viagem até o final do próximo ano. Ter esse valor e prazo definidos nos ajuda a criar um plano de ação concreto, facilitando a construção de um orçamento eficaz. A visão de futuros objetivos financeiros pode ser um estimulante poderoso. A cada pequeno passo dado, seja a redução de despesas ou a busca por aumentos de receita, é fundamental reconhecer esses progressos. Ao ver que estamos mais perto de alcançar nossas metas, somos incentivados a continuar economizando e a fazer escolhas financeiras mais conscientes. Além disso, essa abordagem de economia com propósito nos ajuda a lidar com os impulsos de consumo. Muitas vezes, somos bombardeados por anúncios e promoções que nos fazem querer gastar em coisas que não precisamos. No entanto, se tivermos em mente nossos objetivos claros,
torna-se mais fácil resistir a essas tentações e manter o foco no que realmente importa. Outro ponto crucial é revisar, regular e continuamente nossas metas. As circunstâncias da vida mudam e o que era relevante para nós em um momento pode não ser mais em outro. Refletir sobre o progresso e reajustar as metas é uma prática saudável que nos mantém alinhados com nossas aspirações. Aquilo que não é avaliado corre o risco de ser esquecido ou desconsiderado. Serviços financeiros, como consultorias ou aplicativos de gestão, podem nos ajudar a acompanhar nossas economias e avaliar se estamos no caminho certo. Enfim, economizar com propósito se trata de criar um círculo virtuoso, onde cada contribuição financeira em direção a um objetivo claro resulta em motivação adicional para seguir avançando. Essa mentalidade não só proporciona crescimento pessoal, mas também nos aproxima de uma visão financeira solidária, na qual podemos compartilhar nossos aprendizados e conquistas com os outros. Assim, ao construirmos essa rede de suporte, fortalecemos não apenas nossas finanças pessoais, mas o bem-estar coletivo, contribuindo para um futuro mais próspero e equilibrado para todos. Compartilhar conhecimentos financeiros é uma prática que pode transformar vidas e comunidades. O poder desse compartilhamento está em sua capacidade de empoderar indivíduos, criando uma rede de apoio e aprendizado mútuo. Ao dividir informações e experiências financeiras, não apenas ajudamos outros a melhorar suas situações econômicas, mas também solidificamos nosso próprio entendimento sobre finanças. A educação financeira é muitas vezes negligenciada e muitos se sentem perdidos diante do complexo mundo dos investimentos, economia e gestão de gastos. Quando pessoas com um pouco mais de conhecimento se dispõem a ensinar o que sabem, criam um espaço inclusivo onde todos têm a oportunidade de aprender. A troca de ideias e experiências gera um ambiente de coaprendizado, onde tanto o mentor quanto o aprendiz se beneficiam. Isso é especialmente valioso em comunidades menos favorecidas, onde o acesso a informações financeiras pode ser limitado. Por exemplo, ao organizar oficinas de finanças pessoais, é possível reunir pessoas que de outra forma não teriam a chance de discutir abertamente sobre suas dificuldades e aprendizados. Estas interações não apenas incentivam o aprendizado, mas também criam laços entre os participantes, promovendo a solidariedade e a união em torno de um objetivo comum, a melhoria financeira. Outro aspecto importante do compartilhamento de conhecimentos financeiros é a desmistificação dos tópicos mais complexos. Muitas pessoas têm medo do assunto ou acreditam que não são capazes de compreender conceitos como investimentos, juros compostos ou planejamento tributário. Ao explicar esses temas de maneira acessível e prática, desmantelamos essas barreiras emocionais. Celebrar pequenas conquistas financeiras em grupo também fortalece a confiança coletiva e incentiva os participantes a continuarem sua jornada educacional, sabendo que não estão sozinhos. Além disso, ao compartilhar conhecimentos financeiros, criamos um efeito cascata onde o aprendizado de uma pessoa pode beneficiar muitas outras. Por exemplo, alguém que aprendeu a investir de forma eficaz pode, posteriormente, ensinar essa técnica a amigos e familiares, multiplicando as informações e criando um efeito positivo na comunidade. De fato, o aprendizado social é poderoso e, ao compartilharmos, estamos essencialmente plantando sementes que podem florescer em maior consciência financeira ao longo do tempo. É essencial cultivar uma mentalidade de compartilhar não apenas informações, mas também experiências de vida, desafios e até mesmo erros. Falar sobre falhas financeiras e superações permite que outros se sintam mais confortáveis em abordar suas próprias dificuldades. Essa vulnerabilidade é uma poderosa ferramenta de aprendizado. Portanto, nunca subestime o poder do diálogo aberto sobre finanças. Mesmo as perguntas mais simples podem dar início a conversas significativas e informativas. Finalmente, ao adotar essa mentalidade solidária, não apenas construímos um sistema financeiro mais inclusivo, mas também contribuímos para um mundo mais equitativo. Através do compartilhamento de conhecimentos, estamos criando um ciclo virtuoso de aprendizado e solidariedade, onde cada um se sente responsável pelo bem-estar do outro.
Isso é o que realmente significa ter uma mentalidade financeira solidária. A generosidade com as finanças é um valor que precisa ser cultivado não apenas em grandes gestos, mas também na forma como gerenciamos o nosso dia a dia financeiro. Essa prática é fundamental para construir uma mentalidade solidária que beneficia tanto quem recebe quanto quem doa. Ao praticarmos a generosidade, abrimos a porta para um ciclo de abundância que pode impactar não apenas nossa vida financeira, mas também nosso bem-estar emocional e social. Um primeiro passo para incorporar a generosidade em nossas finanças é entender que não precisamos ser ricos para ajudar. Muitas vezes, um pequeno gesto pode fazer uma grande diferença. Se você tem a possibilidade de contribuir, mesmo que seja com uma quantia modesta, isso já conta. Pense em como você pode usar seus recursos, sejam eles financeiros ou de tempo, para apoiar aquelas pessoas que precisam. Isso pode ser participando de ações solidárias em sua comunidade, doando para instituições de caridade ou mesmo ajudando amigos e familiares que estão passando por momentos difíceis. A prática da generosidade também está diretamente ligada às suas próprias finanças pessoais. Quando você adota uma postura solidária, não apenas direciona parte de seus recursos para o outro, mas também cria um senso de responsabilidade que pode fazer você se tornar mais consciente de seus gastos. Muitas vezes, perdemos o foco em nosso orçamento por conta de impulsos de consumo que não satisfazem necessidades reais. Ao optar por ser generoso, você pode revisar seus objetivos financeiros e priorizar o que realmente importa. É um exercício de mudança de mentalidade. Assim, em vez de gastar em coisas supérfluas, você passa a direcionar recursos para causas que fazem sentido para você. Além disso, a generosidade ao lidar com suas finanças também pode trazer gratificação pessoal. Ao ver o impacto positivo que você pode gerar na vida dos outros, a sua perspectiva sobre dinheiro muda. O dinheiro deixa de ser apenas um meio de troca ou uma fonte de estresse e se torna uma ferramenta para promover mudanças e ajudar outras pessoas. Um aspecto importante a ser considerado é o modo como a generosidade interage com nossos objetivos financeiros a longo prazo. É essencial encontrar um equilíbrio que permita que você continue a apoiar os outros, enquanto também cuida das suas próprias necessidades financeiras. Isso não significa que você deve se sacrificar, mas sim que você pode planejar suas doações e apoiar suas causas favoritas de maneira sustentável. Assim, crie um orçamento que inclua uma porcentagem específica para doações e ações solidárias. Esse planejamento ajudará a garantir que você não fique sobrecarregado financeiramente quando decidir ser generoso. Por fim, lembre-se de que a generosidade não é apenas sobre dinheiro. Existem diversas maneiras de ser generoso, como o investimento de tempo e habilidades. Você pode oferecer mentoria, ensinar algo que você sabe ou simplesmente estar presente para escutar alguém. Essas ações também são formas valiosas de praticar a generosidade e podem ter um impacto profundo. Portanto, pratique a generosidade com suas finanças não apenas como um ato altruísta, mas como uma maneira de cultivar uma mentalidade que enriquece tanto você quanto a comunidade ao seu redor. Isso pode transformar não apenas a sua vida, mas também a de muitos outros. Investir na educação financeira coletiva é um passo fundamental para promover uma mentalidade financeira solidária. Essa prática se baseia na ideia de que compartilhar conhecimentos e experiências financeiras pode beneficiar tanto o indivíduo quanto a comunidade como um todo. Quando as pessoas se dedicam a aprender sobre finanças e a ensinar umas às outras, criam um ambiente de apoio e confiança que é essencial para o crescimento econômico de cada um e, consequentemente, de todos. A educação financeira coletiva pode ser implementada de várias formas, como oficinas, grupos de estudo ou plataformas online onde os participantes possam trocar informações e dicas sobre como administrar melhor seus recursos. Ao participar de tais iniciativas, as pessoas têm a oportunidade de aprender sobre orçamento, investimentos, dívidas e planejamento financeiro, além de entender os produtos financeiros disponíveis no mercado. A troca de experiências é valiosa,
pois cada indivíduo traz sua própria realidade e vivência, o que enriquece o aprendizado coletivo. Um aspecto importante da educação financeira coletiva é a desmistificação do dinheiro. Muitas pessoas sentem medo ou vergonha de discutir suas finanças, o que pode levar a erros financeiros graves. Ao promover um espaço seguro para a troca de informações, é possível quebrar essas barreiras, permitindo que as pessoas se sintam mais confortáveis em buscar ajuda e fazer perguntas sobre finanças. Isso é especialmente fundamental em comunidades onde a educação financeira é escassa e as pessoas podem ter crescido com crenças limitantes sobre o dinheiro. Além disso, investir na educação financeira coletiva também pode estimular a solidariedade e o apoio mútuo. Por exemplo, em um grupo que se reúne regularmente para discutir finanças pessoais, os membros podem compartilhar recursos como livros, cursos online ou até mesmo contatos de profissionais da área. Essa colaboração não só facilita o acesso à informação de qualidade, mas também fortalece os laços comunitários, que são essenciais para o sucesso financeiro coletivo. Outro benefício da educação financeira coletiva é a capacitação para enfrentar crises financeiras. Quando as pessoas se unem e compartilham conhecimentos, elas se tornam mais resilientes diante de dificuldades, seja uma situação de desemprego, uma emergência médica ou qualquer outro imprevisto. Através do aprendizado em grupo, elas podem desenvolver estratégias eficazes para economizar, cortar gastos e até mesmo criar fontes alternativas de renda, tornando-se mais preparadas para enfrentar desafios. Por último, a educação financeira coletiva é uma ferramenta poderosa para empoderar as pessoas a tomarem decisões informadas sobre seu dinheiro. Quando os indivíduos compreendem melhor como funcionam os investimentos, os juros e os produtos financeiros, eles se sentem mais seguros para tomar decisões que impactam seu futuro financeiro. Isso, por sua vez, contribui para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, onde todos têm a oportunidade de prosperar. Assim, investir na educação financeira coletiva não é apenas uma escolha inteligente, mas uma responsabilidade compartilhada que pode transformar vidas e comunidades. A construção de redes de apoio e colaboração financeira é um componente fundamental para a promoção de uma mentalidade solidária. Um dos maiores desafios que enfrentamos quando falamos de finanças é o isolamento. Muitas vezes, lidamos com preocupações financeiras de forma solitária, o que pode gerar estresse e insegurança. Quando você se conecta com outras pessoas, pode compartilhar experiências, aprender com os erros dos outros e celebrar as vitórias juntas. Isso não só ajuda a desmistificar a gestão financeira, mas também cria um sentimento de solidariedade e coletividade essencial em tempos de dificuldades econômicas, como crises ou desemprego. Uma maneira de cultivar essa rede de apoio é participar de grupos comunitários onde as pessoas se reúnem para discutir finanças, orçamento e poupança. Estes grupos podem variar desde encontros informais entre amigos, onde se compartilham dicas e conselhos, até workshops oferecidos por instituições financeiras ou entidades sem fins lucrativos. A partilha de conhecimento num ambiente descontraído ajuda a reduzir a ansiedade em relação ao dinheiro e, ao mesmo tempo, fortalece os vínculos entre os participantes. Além disso, a colaboração financeira pode se manifestar de diversas formas, incluindo o empréstimo de dinheiro entre amigos ou a formação de grupos de poupança, onde cada membro contribui mensalmente com um valor e, a cada período, um dos participantes recebe o montante total poupado. Essa prática não apenas auxilia nas finanças de cada indivíduo, mas também promove um fortalecimento da confiança e da responsabilidade dentro do grupo, criando um ciclo de apoio mútuo. A tecnologia também desempenha um papel importante nessa construção de redes. Com o advento das redes sociais e apps financeiros, é possível conectar-se com pessoas que compartilham interesses semelhantes e que estão dispostas a ajudar e a aprender. Grupos focados em finanças pessoais podem ser encontrados em diversas plataformas digitais, onde é possível trocar dicas, participar de discussões e obter conselhos sobre investimentos, economia doméstica e planejamento financeiro. Estas plataformas são uma recuperação poderosa do conceito de comunidade e podem transformar a maneira como encaramos nossas finanças. Outro aspecto notável da colaboração financeira é a procura por mentores. Encontrar alguém
que já passou pela experiência que você está enfrentando pode ser extremamente benéfico. Um mentor pode oferecer conselhos valiosos, compartilhar erros que cometeram e evitar que você cometa os mesmos. Isso não apenas acelera seu aprendizado, mas também valida suas preocupações e desafios. Esta troca de experiências muitas vezes proporciona uma nova perspectiva sobre as finanças pessoais e pode ajudar na construção de um plano financeiro mais robusto e adaptado à sua realidade. Por fim, lembrar que ajudar os outros também faz parte desse processo de colaboração. Quando você estiver em uma posição mais estável, considere retribuir ao seu grupo ou comunidade, seja através de conselhos, contribuindo com um montante para um grupo de poupança ou simplesmente ouvindo as preocupações e ansiedades de alguém que está enfrentando dificuldades financeiras. Cada pequena ação conta. A solidariedade em termos financeiros não apenas fortalece os laços entre os participantes, mas também cria uma cultura de responsabilidade e empatia em relação ao dinheiro. A gestão financeira familiar é um dos pilares fundamentais para a construção de uma vida financeira saudável e sustentável. O orçamento familiar serve como um mapa que orienta os indivíduos e as famílias na administração de seus recursos. É através dele que se tem uma visão clara das receitas e despesas, permitindo uma melhor tomada de decisão quando se trata de gastar, economizar e investir. Um orçamento bem elaborado ajuda a identificar os gastos desnecessários, muitas vezes ocultos, que podem prejudicar a saúde financeira. Um exemplo comum é o consumo impulsivo, que pode ocorrer quando não há controle sobre o que se gasta mensalmente. Ao ter um orçamento, a família consegue monitorar seus hábitos de consumo, proporcionando um espaço para reflexão e reconhecimento das prioridades financeiras. Além disso, o orçamento familiar desempenha um papel crucial na frequência com que se pode poupar. Ao entender quanto se ganha e quanto se gasta, uma família pode estabelecer metas de economia mais realistas. Isso se torna ainda mais importante em períodos de incerteza econômica, onde ter uma reserva financeira pode ser a diferença entre enfrentar desafios com tranquilidade ou entrar em dificuldades financeiras. Outro aspecto a ser considerado é a importância da inclusão de todos os membros da família na elaboração e no acompanhamento do orçamento. Quando todos estão cientes das finanças de casa, torna-se mais fácil para cada um entender a relevância de cuidar do dinheiro e colaborar na busca por um futuro financeiro mais seguro. A comunicação aberta sobre questões financeiras pode prevenir conflitos e promover uma cultura de responsabilidade, tanto financeira quanto emocional. Para muitos, a ideia de fazer um orçamento pode parecer assustadora ou entediante, mas é fundamental lembrar que existe uma linha que separa o desejo da necessidade. Um orçamento permite que as famílias destinem entre o que realmente é essencial e o que pode ser adicionado como um conforto. Isso ajuda a evitar gastos excessivos com itens não prioritários, garantindo que o essencial tenha sempre espaço garantido na casa. Com a tecnologia ao nosso favor, hoje existem diversas ferramentas e aplicativos que podem facilitar essa tarefa. A digitalização da gestão financeira trouxe um novo cenário onde é possível registrar entradas e saídas de forma rápida e prática. Assim, além de acompanhar o planejamento financeiro, é possível gerar relatórios que proporcionam uma visão mais ampla da saúde financeira da família. Por fim, o acompanhamento do orçamento deve ser uma atividade contínua e não um evento isolado. À medida que a vida muda, as condições financeiras também mudam e, com isso, é fundamental que o orçamento seja revisado periodicamente. Adaptar-se a novas realidades é uma habilidade essencial na gestão financeira. Isso inclui lidar com aumentos nos custos de vida, mudanças de emprego ou até mesmo a chegada de um novo membro na família. Portanto, cultivar o hábito de revisar e ajustar o orçamento com frequência fortalece a segurança financeira da família, permitindo que todos os membros se sintam mais confiantes e preparados para enfrentar os altos e baixos da vida. A empatia é uma habilidade vital que, quando aplicada às decisões financeiras, pode transformar não apenas a maneira como lidamos com o dinheiro, mas também como nos relacionamos uns com os outros.
Em um mundo onde o individualismo muitas vezes domina, cultivar uma mentalidade empática pode ser um diferencial significativo, especialmente em questões financeiras. Quando decidimos como administrar nossas finanças, é fundamental considerar como nossas escolhas afetam não apenas a nós mesmos, mas também as pessoas ao nosso redor. Isso se aplica tanto em situações pessoais como em decisões que envolvem familiares e amigos, quanto em interações comerciais. Ao tomar decisões financeiras, questionar como essas escolhas impactam a vida dos outros é um passo importante em direção a uma mentalidade mais solidária. Uma abordagem empática começa pela escuta ativa. Isso significa que, ao discutir questões financeiras com outras pessoas, devemos dedicar tempo para realmente ouvir o que elas têm a dizer, entender suas preocupações e reconhecer suas necessidades. Muitas vezes, os problemas financeiros podem ser carregados de emoções e ansiedades. Portanto, ao entrarmos em conversas sobre dinheiro, é essencial criar um espaço seguro, onde todos se sintam à vontade para expressar suas opiniões e sentimentos. Essa escuta pode ajudar a encontrar soluções mais criativas e justas para os desafios financeiros que enfrentamos em conjunto. Outro aspecto da empatia nas decisões financeiras é a compreensão das diversas realidades econômicas que as pessoas enfrentam. Cada um de nós vem de uma história diferente e a maneira como lidamos com o dinheiro muitas vezes reflete as experiências que tivemos ao longo da vida. Reconhecer isso pode nos ajudar a ser mais gentis em nossas interações e decisões. Por exemplo, ao ajudar um amigo em dificuldades financeiras, é importante levar em conta não apenas o que ele precisa, mas também a maneira como ele se sente em relação a isso. Em vez de oferecer soluções prontas, podemos perguntar como ele gostaria de ser ajudado ou o que considera mais útil no momento. Essa abordagem, além de mais respeitosa, pode criar laços mais fortes e duradouros. Além disso, praticar a empatia financeira pode nos tornar mais conscientes de nosso próprio comportamento. Refletir sobre como nossas decisões podem ser influenciadas por questões emotivas nos ajuda a ter uma visão mais equilibrada. Ao tomarmos decisões de compra, por exemplo, podemos nos perguntar se estamos respondendo a uma necessidade real ou a uma expectativa social. Essa autorreflexão é fundamental para evitar gastos impulsivos e para manter uma relação mais saudável com o dinheiro. Igualmente, ao visualizar a interconexão entre nossas finanças e a comunidade em geral, podemos nos sentir motivados a agir de maneira mais responsável. Tomar decisões financeiras que beneficiem não apenas o nosso bolso, mas também o bem-estar coletivo, pode ser uma forma poderosa de construir um ambiente mais solidário e colaborativo. Por exemplo, optar por produtos de empresas que praticam responsabilidade social ou gastar com negócios locais pode ter um impacto significativo na economia da comunidade. Por fim, cultivar a empatia nas decisões financeiras não é apenas uma maneira de aprimorar a nossa inteligência financeira, mas também uma prática que enriquece o laço social. Ao falarmos de dinheiro de forma mais aberta e empática, conformamos um espaço onde todos podemos aprender e crescer juntos. Isso não é apenas benéfico para nós individualmente, mas também para a sociedade como um todo, promovendo uma mentalidade mais solidária e cooperativa. Celebrar conquistas financeiras em comunidade significa mais do que simplesmente reconhecer um sucesso individual. É construir uma rede de apoio onde as vitórias de um se tornam motivos de alegria para todos. Em uma sociedade que muitas vezes valoriza a competição acima da colaboração, incentivar a celebração conjunta traz um forte senso de pertencimento e empoderamento. Essa prática pode começar em pequenos grupos, como amigos ou familiares, e expandir para comunidades inteiras, criando um ciclo positivo de incentivo e aprendizado mútuo. Quando alguém atinge uma meta financeira, seja eliminar dívidas, conseguir uma promoção ou adquirir um bem, é importante que essa conquista seja comemorada. A celebração não só reforça a importância daquele resultado, mas também inspira os outros a perseguirem suas próprias metas. É interessante observar como o reconhecimento público das conquistas pode motivar as pessoas a se empenharem mais em suas finanças. Ao compartilhar experiências e histórias de sucesso, criamos espaços onde outros se sentem encorajados a sonhar
e, mais importante, a agir. Eventos comunitários, reuniões de família ou simples conversas entre amigos são ótimas oportunidades para celebrar juntos. Por exemplo, uma festa para marcar o pagamento de uma dívida ou um churrasco em homenagem à compra de uma casa pode fazer com que essas vitórias pareçam ainda mais significativas. Tais momentos de celebração não só solidificam laços entre as pessoas, mas também transformam o ambiente em um espaço de aprendizado compartilhado. Quando alguém conta como conseguiu juntar dinheiro para um sonho, os ouvintes têm a chance de absorver esse conhecimento e aplicá-lo em suas próprias vidas. Além disso, quando colocamos foco nas conquistas coletivas, desenvolvemos uma cultura de apoio mútuo. Esta atitude não só permite que cada um se sinta valorizado, mas também que todos se lembrem de que não estão sozinhos em suas jornadas financeiras. Ao compartilhar os altos e baixos, as dificuldades e as vitórias, estabelecemos uma conexão profunda que transforma a trajetória financeira em algo mais colaborativo. Isso é especialmente importante em tempos de crise, quando as dificuldades financeiras podem se tornar esmagadoras. Saber que temos uma rede de suporte para celebrar e enfrentar desafios pode fazer toda a diferença. Através de plataformas digitais como redes sociais, as pessoas podem também compartilhar suas conquistas financeiras com um público mais amplo, criando uma verdadeira comunidade virtual. Esses espaços oferecem um meio para que histórias inspiradoras sejam propagadas, permitindo que muitos se sintam motivados a buscar suas próprias vitórias. No entanto, é crucial que essas celebrações sejam autênticas e não meramente superficiais. Devemos ser sinceros sobre nossos desafios e como chegamos a cada conquista, pois isso ajuda a construir uma narrativa realista que pode ressoar com muitos. Valorizar as conquistas financeiras em comunidade é um passo essencial para fomentar uma mentalidade solidária e colaborativa. Cada vitória compartilhada tem o poder de criar uma rede de motivação que se estende além do indivíduo, trazendo benefícios para todos. Quando celebramos juntos, reforçamos a ideia de que as finanças não são apenas uma batalha pessoal, mas uma jornada coletiva em que todos têm um papel a desempenhar.